que a gente já viu a análise dos investimentos, a gente pode ir para a área dos simuladores. Quando a gente clica aqui em simulador, ao lado de investimentos, a gente chega nessa visão, onde a gente já vê de cara dois simuladores, o simulador de investimento e o simulador de juros compostos. Desse lado esquerdo aqui, nós temos um simulador de investimento. O que significa isso? Eu devo colocar aqui qual é o meu objetivo, a minha meta financeira, e colocando mais alguns parâmetros, o planner ele vai calcular para mim qual é o valor da minha parcela que eu tenho que investir mensalmente para atingir aquele objetivo. Quando vocês vêm aqui, já tem algumas informações que a gente já deixou pré-definidas aqui, mas vocês podem modificar. Vamos dar um exemplo que a gente quer atingir 50 mil reais, tendo R$ 1.000 hoje para investir, em 2 anos. A gente pode colocar aqui 2 anos, mas poderiam ser alguns meses, você pode mudar. Se você quiser colocar 6 meses, por exemplo, né? A gente vai deixar em 2 anos. Com uma rentabilidade mínima esperada de, no caso, 9% ao ano. Essa rentabilidade mínima aqui depende do investimento, do histórico do investimento que vocês têm, né? Da carteira de ativos que vocês têm também. Então, isso aqui é uma coisa que vocês podem modificar. O próximo parâmetro é o modo do imposto de renda. Existem investimentos que não são isentos do imposto de renda, né? Então, por exemplo, em renda fixa você tem aquela alíquota regressiva de acordo com os meses de investimento ou os anos de investimento. E aí, se você colocar aqui em automático, ele vai calcular de acordo com aquela alíquota regressiva do imposto de renda para renda fixa. Mas você pode colocar também aqui como manual e colocar qual é o percentual do imposto de renda. Pode ser, por exemplo, 0%, se não pagar imposto de renda sobre o seu investimento. Vamos deixar aqui automático e basta agora clicar em calcular. Reparem que o valor do imposto de renda mudou. Antes a gente tinha 10% e o planner colocou automaticamente 15% aqui. Por quê? Um investimento de 2 anos em renda fixa, por exemplo, terá uma alíquota do imposto de renda de 15%. Depois de calcular, a gente vê qual que seria o valor da parcela sem investimento. Então, em 24 meses, a gente teria que juntar R$ 2.041,67 para conseguir 50 mil reais. Por outro lado, com o investimento, a gente vê que o valor da parcela cai para R$ 1.894. Ou seja, essa é a diferença que um investimento, que os juros compostos podem fazer para a sua reserva. Então, vocês vão ver que ao final desses 2 anos, vocês terão acumulado um pouco mais de R$ 50.600, só que o valor total investido, de fato, vai ser algo em torno de R$ 46.400. A diferença é o rendimento. Então, considerando aquela rentabilidade de 9% ao ano, você consegue um rendimento de cerca de R$ 4.100 em 2 anos. E então, após pagar um imposto de renda, a gente tem o desconto, né, dos 15% sobre o valor que rendeu, sobre o rendimento. Então, esse montante abaixa para aproximadamente R$ 3.538 e você vai poder retirar, após o imposto de renda, R$ 50 mil. Essa é uma simulação para você saber qual seria o valor da parcela que você deveria investir mês a mês para chegar à sua meta financeira de R$ 50 mil. Se você quiser criar um plano para isso aqui, você pode. Basta clicar em criar plano. Vai abrir a mesma janela que abria lá na área de planos, metas e dívidas, com as informações já inseridas de número de parcelas, então 24 parcelas, o valor da parcela, né? Cerca de R$ 1.890. E agora basta a gente colocar em qual instituição financeira a gente quer fazer o plano, a partição, no caso só tem a principal. O nome do plano pode ser Viagem dos Sonhos. Vai finalizar lá em 2026 e a gente já tem contabilizado aqui o saldo inicial de R$ 1.000, que é aquele valor para investir hoje que a gente colocou aqui em cima. Então, quando eu colocar salvar, ele vai falar que não há saldo suficiente, porque vocês podem ver que de fato não tem saldo sobrando suficiente nos meses. Então a gente tem aqui R$ 460 somente sobrando, mas eu vou adicionar mesmo assim a fim de dar esse exemplo. Então adicionar. Vou sair aqui. E agora, aquele investimento que a gente simulou lá nos nossos simuladores veio para cá como Viagem dos Sonhos e a gente pode ver todos os parâmetros dela. E aqui fala nas observações que é para investir a 9% ao ano, que é aquele parâmetro de investimento mínimo esperado, né, para a nossa simulação.
Como vocês podem ver, então a nossa sobra mensal agora seria negativa para todos os meses a partir de agora. Então quer dizer que esse objetivo, esse plano não seria realizável. Eu vou apagar ele aqui, selecionar, excluir, porque foi só um exemplo que a gente deu. E eu vou voltar para os simuladores. Agora vamos falar sobre esse simulador de juros compostos. Nesse simulador, a gente quer saber qual é o valor que a gente vai ter para retirar, tendo um valor para investir hoje e também fazendo aportes mensais. Para isso, a gente também tem que colocar aqui os nossos parâmetros para essa simulação. Agora, a gente pode colocar que a gente tem para investir hoje R$ 1.500, uma aplicação mensal de 250 em 15 anos, por exemplo, com uma rentabilidade também de 9% ao ano. Mais uma vez, pode mudar aqui, se quiser, tanto a rentabilidade ao mês ou ao ano, e aqui em cima também o tempo de investimento pode variar entre meses e anos. O modo do imposto de renda deixa em automático, mais uma vez, e a gente coloca para calcular. A gente vê então que o total acumulado, considerando os rendimentos desses anos todos, vai para algo de cerca de R$ 97 mil, sendo que o total investido foi somente 46.500. Então vocês veem que o rendimento aqui dos juros compostos somam algo em torno de R$ 50.600. Agora, tem o desconto do imposto de renda, que foi calculado automaticamente aqui em cima, e o valor a retirar após o imposto de renda é algo próximo de R$ 89.500. Então, aqui nessa área dos simuladores, a gente vê que tem tanto o simulador de investimento, onde você coloca o seu objetivo, a sua meta financeira e aí, os parâmetros do investimento. E do outro lado, você coloca, então, quais são as aplicações mensais, quais são os aportes mensais que você tem, com os parâmetros também, para saber qual é o valor total que você consegue almejar lá no futuro. Agora, indo para o próximo, a gente tem o custo hora. Quando a gente clica aqui, a gente tem o custo hora trabalhada. O que significa isso? Significa quanto que vale a sua hora de trabalho. Bom, aqui a gente já tem a informação da sua renda líquida mensal, que vem lá da área de controle. Então, onde você coloca qual é a sua perspectiva salarial mensal, vem para cá. As horas trabalhadas no mês, então se você trabalha 40 horas semanais, isso dá em média 160 horas em um mês. Mas você pode modificar isso aqui também. Essas células azuis demonstram o que você pode modificar aqui. Você poderia colocar, então, 120 horas, se você trabalha somente 30 horas no mês, ou colocar 200 horas, caso você trabalhe mais horas por semana, né? Caso você trabalhe, por exemplo, 50 horas semanais. Vamos deixar 160. E aí você vê que modificando essas horas trabalhadas, a renda por hora também modifica. Nesse exemplo, essa pessoa aqui receberia R$ 34,71 por hora trabalhada. E aqui também dá para saber quantas horas trabalhadas são necessárias para essa pessoa conseguir R$ 100, né? Que seriam, então, quase 3 horas de vida trabalhadas para conseguir fazer R$ 100. Isso aqui é interessante para quando você pensa em adquirir alguma coisa, fazer alguma compra mais por impulso, para você ver se está valendo a pena você gastar o seu dinheiro com aquele tipo de coisa, né? Às vezes a gente compra artigos supérfluos e a gente não vê que aquilo está custando, na verdade, tempo de vida nosso, tempo de trabalho. Então, por exemplo, a gente pode mudar também aqui qual é o valor desejado. Vamos supor que a gente quer comprar alguma coisa de R$ 800. Então, a gente vai ver que a gente precisa trabalhar cerca de 23 horas para conseguir pagar aquele negócio de R$ 800. Então, é uma forma da gente avaliar se realmente vale a pena aquele gasto, certo? Por fim, a gente tem aqui a análise do patrimônio ideal. Então, clicando aqui, a gente vem para essa área de patrimônio ideal. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tenha nascido em 1º de janeiro de 1990. Essa pessoa atualmente está com 34 anos. E depois que vocês fizerem a análise dos investimentos de vocês vão conseguir ver quais são os rendimentos líquidos anuais que vocês têm, certo? Nesse exemplo, vamos falar que é 9%. E a gente já tem essa informação aqui de gastos mensais atuais que vem lá da área de controle, mais uma vez. Com esses dados, esses parâmetros já inseridos aqui, a gente pode colocar o número de meses que são necessários para uma reserva de emergência. O indicado é algo entre 3 e 12 meses. Quanto maior é a segurança do seu trabalho, por exemplo, se você for um servidor público,
você pode colocar uma reserva de emergência um pouco menor, por exemplo, de 3 meses. Mas se você for empreendedor, a sua renda pode ser um pouco mais variável e com um grau maior de risco. Então, é indicado que se faça uma reserva de emergência um pouco maior, podendo chegar, por exemplo, a 12 meses. E para isso, vocês podem fazer um plano, por exemplo, para criar a sua reserva de emergência. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar 6 meses e o planner ele vai calcular para mim qual é o valor da reserva de emergência que é necessária para minha tranquilidade financeira, nesse caso. O que significa isso? Essa reserva de emergência significa que, se eu perder o meu emprego ou se eu perder a minha fonte de renda, durante 6 meses eu conseguiria cobrir todos os meus gastos fixos mensais, que são aqueles que a gente planeja lá na área de controle. Então a gente conseguiria manter a nossa qualidade de vida, o nosso padrão de vida, durante esse tempo aqui, até que as coisas voltem ao normal. O patrimônio mínimo recomendado nada mais é do que 12 vezes esse valor aqui. O patrimônio ideal, ele é 10% do patrimônio mínimo recomendado vezes a sua idade. O que isso significa? Isso significa que, à medida que a gente envelhece, a gente deveria ter um patrimônio acumulado cada vez maior. Por último, nós temos aqui o patrimônio necessário para a independência financeira, e esse aqui é um montante que, se aplicado a um rendimento líquido anual de 9%, vai render mensalmente o valor necessário para cobrir 100% dos seus gastos. Ou seja, nesse exemplo aqui, seriam necessários um pouco mais de R$500 mil aplicados a 9% ao ano líquidos para que todos os gastos mensais sejam cobertos em sua totalidade. E é isso, aqui a gente finaliza essa área de simuladores integrados dentro do Meu Planner Financeiro. No próximo vídeo a gente vai ver o nosso dashboard, com um resumo de todas as informações que já foram colocadas no planner até agora.